Intolerância à lactose. Essa é uma das grandes perguntas que nossos pacientes têm no dia a dia de nosso consultório. Estamos no Conecta Clínico. A relação, a conexão entre o gastro e o clínico, o empoderamento do clínico para um atendimento do dia a dia e para um redirecionamento para aqueles pacientes que venham a ser necessários das síndromes do aparelho digestivo. Sou Fábio Teixeira, faço parte do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Estou aqui com o mestre Ricardo Barbucci para mais uma jornada. Afinal, Barbucci, como podemos impactar os nossos colegas com esse tema tão palpitante, tão presente no dia a dia de nossos consultórios? Beleza, Fábio. Realmente é um tema bastante prevalente, bastante importante, né? E que tem sido tratado muitas vezes de maneira inadequada, né? Por vários não especialistas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre intolerância à lactose. Como a gente sabe, a lactose ela é um carboidrato, é um disacarídeo, formado por dois monossacarídeos, a glicose e a galactose. E para que a gente possa utilizar a glicose e a galactose, a gente precisa quebrar essa lactose no meio. E quem faz isso para a gente é a lactase, né? É uma beta-galactosidase localizada na borda em escova do intestino delgado. Muito bem. A gente tem algumas coisas que podem se relacionar com má digestão de lactose e intolerância à lactose. Primeiro é o que a gente chama de deficiência congênita de lactase, que são crianças que nascem sem a lactase. Isso é uma doença extremamente rara, né, que praticamente não tem aí 20 pacientes descritos no mundo, basicamente restritos aí ao norte da Finlândia. Portanto, se você, Fábio, não for parente do Papai Noel, você não vai ter deficiência congênita de lactase. A deficiência secundária de lactase a gente vai abordar quando a gente tem alguma alteração inflamatória do nosso intestino que impede a produção de lactase. E o que é mais comum é a deficiência de lactase primária, deficiência de lactase do adulto ou hipolactasia primária do adulto, que é o que a gente vê, de fato, nos nossos pacientes com frequência maior. Bom, a deficiência secundária de lactase, então, ela vai acontecer quando a gente tem qualquer alteração que interfere na atrofia do nosso intestino delgado, levando à perda das vilosidades. A lactase, a sucrase isomaltase ficam localizadas na superfície dos enterócitos. Havendo, então, perda dessa vilosidade, a gente acaba perdendo a enzima, mesmo que geneticamente a gente tenha capacidade de produzir essa enzima. Doenças como a doença celíaca, doença de Crohn, giardíase, vários outros tipos de enterite, como autoimune, no supercrescimento bacteriano do intestino delgado, nas imunodeficiências como um variável, isso tudo pode levar à lesão intestinal. Talvez o mais frequente seja as lesões agudas provocadas por infecção, como por exemplo que a gente encontra no rotavírus ou no norovírus, em que existe uma destruição literalmente da borda em escova do intestino, como a gente observa nesse dia positivo. É por isso que, pós uma enterite viral, pós uma gastroenterite aguda provocada por rotavírus ou norovírus, a gente acaba desenvolvendo ou pode desenvolver um certo grau de má digestão de lactose e isso pode eventualmente gerar sintomas com lactose. Medicamentos como a mesartana, por exemplo, têm sido descritos também como capazes de lesar a borda em escova do intestino e gerar perda de lactase e gerar, então, vários tipos de sinais relacionados com o consumo de lactose. Entretanto, o mais comum é a hipolactasia primária do adulto, que é uma doença geneticamente determinada. Nós temos dois genes que controlam a produção controla a produção de lactase e um outro que meio que desliga esse gene, né? Então, na população normalmente o que acontece é que esse gene é desligado, começa a ser desligado depois do nascimento e vai diminuindo a nossa capacidade de produzir lactase, o que pode eventualmente gerar sintomas. 70% da população tem esse padrão, mas é importante que a gente tenha em mente que uma coisa é má digestão de lactose, outra coisa é intolerância à lactose. Embora 70% da população do planeta não digira lactose, somente um terço desses 70 vai ter sintomas relacionados com essa má digestão. Um terço dos 70 tem intolerância à lactose. Intolerância essa que pode aparecer e desaparecer no decorrer da nossa existência e que pode aparecer a partir da quinta década de vida,
ou pode aparecer somente quando somos mais idosos. Do mesmo jeito que eu posso desenvolver isso e daqui a pouco melhorar dessa intolerância, como a gente vai ver mais para frente. Essa presença desse gene de hipolactasia está diretamente relacionado com etnias em que não tinham o hábito há muitos anos atrás de criar gado e ingerir derivados do leite. Então, etnias como, por exemplo, os orientais, africanos, índios, são etnias em que não se tinha esse hábito e, portanto, as crianças que nasciam com esse problema de má digestão de lactose e que não, por exemplo, não consumiam leite, então elas tinham uma evolução normal. Em contrapartida, locais como, por exemplo, o norte da Europa, onde a criação de gado e o consumo de leite e derivados era essencial para a sobrevivência e para a nutrição desses povos, pessoas que tinham problema com a digestão de lactose poderiam eventualmente não viver o suficiente para jogar esse gene para frente, né? E através do processo de seleção natural, então, acabou se desenvolvendo uma maior tolerância à lactose nesses grupos populacionais. Estudos realizados aqui pela doutora Regiane Matar, uma das nossas pesquisadoras aqui do HCFM USP, feitos estão no Brasil, mostram claramente essa relação de etnias com incapacidade de digerir lactose. Por exemplo, 100% dos pacientes de origem japonesa não tinham a enzima, tá? E é sempre a pergunta que eu faço, né? Qual é o queijo japonês que vocês conhecem? Nenhum, provavelmente. Então, isso é bem clássico e não há necessidade, na minha opinião, nem de se pedir exame para pacientes de origem oriental quando se fala de má digestão de lactose. É muito mais importante do que fazer o teste genético, ou o teste respiratório, ou o teste tradicional, que se atente para o diário alimentar desses pacientes. Se esses pacientes consumirem derivados do leite e estiverem sintomas, a gente vai fazer então o diagnóstico de intolerância à lactose. Se consumirem e não tiverem sintomas, segue a vida normalmente, né? Esses sintomas eles podem ser bastante variáveis, mas o que é mais típico normalmente são os sintomas gastrointestinais, especialmente dor abdominal, distensão, flatulência excessiva e, eventualmente, alteração do hábito intestinal, na maioria das vezes diarreia, e em 30% a gente pode ter constipação se a gente tiver uma microbiota produtora de metano. Existem também outros sintomas extraintestinais que têm sido atribuídos a essa má digestão de lactose. Entretanto, são vários fatores então que modulam o fato de a gente ter ou não ter sintomas, mesmo que a gente não digira lactose, né? E quais são esses fatores? Primeiro, é claro, a dose de lactose, né? Quanto mais lactose eu ingerir, mais chance eu tenho de ter sintomas relacionados com a má digestão de lactose. Segundo é de como essa lactose é ingerida. Se eu ingiro essa lactose sozinha é uma coisa, se eu tomo 2 copos de leite é uma coisa, se eu tomo os mesmos 2 copos de leite associados a uma refeição mais volumosa, isso vai fazer com que a lactose seja liberada para o duodeno numa percentagem menor por minuto, e isso pode fazer com que haja uma melhor adaptação do nosso intestino a essa pequena quantidade de lactose e o paciente vai ter menos sintomas nessa situação. Outra coisa extremamente importante é o tempo de trânsito, né? Pacientes que têm tempo de trânsito acelerado podem fazer com que esses sintomas eles sejam mais frequentes. Segundo, o tipo de bactérias que eu tenho no terceiro, segundo, é o tipo de bactérias que eu tenho no intestino delgado e no intestino grosso. Se eu tiver uma microbiota sacarolítica, que portanto é uma microbiota que fermenta muito lactose, isso acaba levando uma maior produção de gases e maior desconforto associado à ingestão de lactose. O número de bactérias é extremamente importante também. Então, no caso de supercrescimento bacteriano, eu vou ter uma capacidade fermentativa muito maior, a chance de desenvolver intolerância também é maior. Uma coisa extremamente importante também é relacionada com a sensibilidade visceral, né? Se eu tiver um intestino mais sensível, por exemplo, à distensão, ou mesmo com maior expressão de receptores para dor, como por exemplo os TRP, o que a gente vai ter é uma chance maior de ter sintomas quando eu não digiro a lactose, né? Então existe uma relação direta de intolerância à lactose e sensibilidade visceral. É claro, toda essa sensibilidade visceral ela acaba sendo modulada pelo nosso bem-estar psicoemocional, de tal modo que comorbidades psiquiátricas, eventos traumáticos ou períodos de estresse, ansiedade, cansaço físico e mental
tornam o nosso intestino mais sensível e, consequentemente, mais propenso a ter sintomas de intolerância. Isso é especialmente comprovado em pacientes com intestino irritável. Por exemplo, se a gente pegar a percentagem de hipolactasia primária, ou seja, de má digestão de lactose, em populações com intestino irritável e sem intestino irritável, o resultado que nós temos é exatamente o mesmo, ou seja, a má absorção de lactose ela é exatamente a mesma em pacientes com intestino irritável e sem intestino irritável. Mas quando a gente analisa sintomas relacionados com a ingestão de lactose, ou seja, quando a gente analisa intolerância à lactose, a gente vai ver que existe muito mais intolerância em pacientes com intestino irritável do que em pacientes sem intestino irritável, atribuindo basicamente essa maior sintomatologia à maior presença de sensibilidade visceral encontrada nesse tipo de pacientes. O diagnóstico, então, ele pode ser feito de várias maneiras. Sem dúvida, o diário alimentar, normalmente aqui é o que é o mais importante, a gente tentar entender de fato se o paciente tem sintomas quando consome lactose e não tem sintomas quando não consome lactose. Né? Se a gente perceber que o paciente tem sintomas com a ingestão de lactose, quando eu dou lactase para ele, ele melhora, ou quando tira a lactose da dieta, ele melhora, na minha opinião, especialmente em etnias que a gente sabe que a prevalência de má digestão é maior, em minha opinião, os exames eles seriam desnecessários. Esses exames são mais importantes para a gente mostrar para o paciente, especialmente quando há dúvida com relação à presença de má digestão ou não. Então, o teste de hidrogênio expirado é um teste mais caro, não tão disponível, mas que é bastante específico para isso e pode ser utilizado. Lembrando que se o paciente tiver supercrescimento bacteriano, esse teste pode ser falseado, então é importante que a gente leve isso em consideração. O teste de tolerância à lactose é mais disponível. Basicamente, o que se faz é dar lactose para o nosso paciente e, se tiver lactase, essa lactose vai ser desdobrada em glicose e galactose. A glicose vai ser absorvida e a gente dosa, então, a glicose no sangue. Um aumento de mais de 20 miligramas por cento de glicose sanguínea após a ingestão da lactose dá o teste como negativo. E a não absorção de glicose faz com que não ocorra esse aumento da glicemia e o teste é positivo. Esse é um teste junto com o teste respiratório que permite eventualmente o diagnóstico de intolerância também, baseado no fato do paciente ter ou não ter sintomas relacionados com a ingestão da lactose nesses dois testes. O problema é que normalmente a quantidade de lactose ingerida aqui é uma quantidade bastante grande, né? O que faz com que seja possível o paciente ter sintomas durante o teste e não ter sintomas no seu dia a dia. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. A atividade da lactase duodenal tem sido utilizada em alguns locais. Aqui no Brasil até houve a disponibilidade disso. Isso não caiu muito no gosto aí dos gastroenterologistas, porque aqui a gente depende de biópsia do duodeno para que a gente possa fazer isso. Poderia ser útil, eventualmente, em pacientes que têm indicação de realização de endoscopia ou quando há suspeita, né, de doenças relacionadas com atrofia velocitária, em que a gente precisa biopsiar o duodeno. Existe também os testes de galactose urinária, que a gente não tem disponível, e o teste genético, que permite, então, determinar se eu tenho ou não hipolactasia primária do adulto, né? Que é um teste para identificar má digestão de lactose, mas ele não é capaz de identificar intolerância à lactose. Repito, intolerância é quando a má digestão gera sintomas. Quando a gente pega alguns trabalhos, também se mostram esses trabalhos capazes de identificar infiltrado mastocítico no intestino como também marcador de má digestão e especialmente de intolerância à lactose. Quanto mais sintomas eu tenho quando consumo lactose, maior o infiltrado mastocítico encontrado no intestino, e isso pode eventualmente ajudar a gente no diagnóstico diferencial. Então, pacientes com síndrome intestinal, especificamente intolerância à lactose, têm mais infiltrado inflamatório mastocítico do que pacientes que simplesmente têm má digestão de lactose. Como é que a gente vai tratar esse problema, né? Uma das alternativas é a gente restringir alimentos que têm lactose ou alimentos mais ricos em lactose, né? Não é todo derivado do leite que tem lactose, isso é uma coisa extremamente importante para ser mencionado. O leite especificamente tem,
E os derivados do leite mais simples, né, como por exemplo os queijos mais ou menos elaborados, né, como os iogurtes mais líquidos, a ricota, o cottage, o queijo branco, são alimentos que acabam tendo mais lactose. Outra coisa extremamente importante é que todo leite tem lactose, né, independente do leite do bicho que vocês utilizam, isso vai ter lactose, né? O único bicho mamífero que não tem lactose no leite é o leão marinho, tá? Outra coisa extremamente importante é leite desnatado, na verdade, acaba tendo mais lactose por ml do que leite não desnatado. E se a gente quiser a maior concentração possível de lactose por miligrama, é o leite em pó. Esse sim é bastante rico em lactose. Eventualmente derivados do leite, como por exemplo sorvetes, chocolate, né, doces de uma maneira geral que levam leite na sua composição, podem ter lactose. Por outro lado, quando eu pego queijos mais elaborados, né, queijos como parmesão, pecorino, emmental, gouda, roquefort, camembert, brie e até a mussarela, a quantidade de lactose que a gente tem é bem menor, né? E alguns deles têm simplesmente traços de lactose e, portanto, não há necessidade de a gente restringir esses queijos mais elaborados para os nossos pacientes que têm algum grau de intolerância. Outra coisa extremamente importante é que existem alimentos não derivados do leite que podem ter lactose e podem ter muita lactose. É o caso, então, dos produtos, por exemplo, de alimentos como salsicha, linguiça, os embutidos de uma maneira geral, presunto, peito de peru, essas coisas todas podem ter lactose e podem ter muita lactose. Inclusive, cervejas podem ter lactose, né? Especialmente as cervejas escuras e as cervejas mais doces, né? O mestre cervejeiro acaba acrescentando lactose para melhorar a palatabilidade da cerveja e com a vantagem da lactose não ser fermentada e, portanto, não existe alteração do teor alcoólico da cerveja, então eles gostam muito da associação de lactose a alguns tipos de cerveja. Extremamente importante também a gente mencionar que a intolerância ela vai ocorrer na dependência da quantidade de lactose ingerida. Pequenas quantidades de lactose usualmente não causam sintomas. Se o nosso paciente apresenta sintomas com quantidades muito pequenas de lactose, muito provavelmente a gente está à frente de um paciente que tem uma sensibilidade visceral muito aumentada, né? E aí a chance de doença funcional associada é maior. Por exemplo, a chance de intestino irritável é também maior, né? Importante a gente mencionar que talvez seja fácil, não, os pacientes com intolerância, a gente tira o leite da dieta e pronto. O problema é que o leite é um alimento extremamente nutritivo, né? Bastante importante, fonte de cálcio, vitamina D e vitamina B6 especialmente. E a gente sabe que o consumo, especialmente de cálcio, é extremamente importante em qualquer processo, em várias etapas da nossa vida, por exemplo, durante o crescimento, em grávidas, em mulheres menopausadas, em que há risco maior de osteopenia, osteoporose. O consumo de cálcio é essencial para que a gente tenha uma saúde óssea mantida de fato, não é qualquer alimento que tenha um cálcio tão bem absorvível como tem o leite, né? Além disso, o leite não é só cálcio, né? Tem várias outras coisas. Leite tem proteína, leite tem vitamina, leite tem gorduras, e tudo isso faz com que o leite seja um alimento bastante importante para a nossa saúde de uma maneira geral. O cálcio absorvível, então, é ridículo quando a gente compara o cálcio absorvível de derivados do leite com outros alimentos, né? O leite está muito na frente. E, portanto, o ideal é a gente sempre manter o consumo de leite, é claro, desde que a gente tolere isso de uma maneira adequada. Outra coisa é que a lactose pode ter também um efeito, vamos dizer assim, probiótico, né? Ou mesmo pré-biótico, né? Ela pode modular o desenvolvimento de bifidobactérias e isso pode ser benéfico para a gente, já que são as bifidobactérias muito importantes para a produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? Um dos jeitos da gente manter a ingestão de lactose e melhorar a qualidade de vida e o aspecto nutricional dos nossos pacientes é suplementar a lactase junto com a lactose, né? Esse trabalho mostra bastante bem que a adição de lactase diminui bastante os sintomas de intolerância relacionados com o consumo de lactose.
Entretanto, muitas vezes o consumo de lactase não melhora os sintomas. Isso pode ser secundário a vários fatores. Primeiro fator é o paciente ingerir a lactase no momento errado, né? A lactase é uma enzima e depende do contato com o substrato, que é a lactose, para que possa funcionar. Então, a lactase ela deve ser fornecida junto com a lactose, né? Outra coisa é a quantidade de lactase ingerida. Quanto mais lactose eu ingerir, mais lactase eu tenho que ingerir junto. Segundo, que a lactase deve ser ingerida sempre que o consumo de lactose for feito. Então, se eu tomar leite no café da manhã e ingerir lactase, e tomar leite no almoço, eu vou ingerir lactase novamente, entendeu? Além disso, isso pode ser limitado pela presença de supercrescimento bacteriano, por exemplo. Uma boa parte das lactases pode ser desnaturada pelo ácido clorídrico do nosso estômago. Então, é importante que, se a gente vai ingerir só leite, por exemplo, talvez a dose de lactase deva ser incrementada, e isso pode ser também modificado a resposta pelo tempo de esvaziamento gástrico e pelo tempo de trânsito delgado. Isso faz com que seja bastante interessante, junto com o consumo de lactase, a suplementação com probióticos, especialmente derivados os lactobacilos e algumas bifidobactérias, né, como, por exemplo, lactobacillus acidófilos, que tem uma capacidade muito boa de produzir beta-galactosidase, que é a própria lactase, né? Então, o consumo diário, a suplementação diária com algumas cepas de probióticas podem fazer com que haja uma diminuição da chance de má absorção de lactose e, consequentemente, uma diminuição da chance de intolerância à lactose. Diferentemente, então, da lactase que a gente ingeriria somente quando for consumir lactose, a suplementação com probióticos ela precisa ser diária para que a gente tenha esse efeito benéfico. Outra possibilidade é o uso de antibióticos, né? Reduzindo-se o número de bactérias fermentativas, a gente acaba diminuindo a intolerância. Isso é especialmente válido, claro, se o paciente tem supercrescimento bacteriano associado. Entretanto, existem outros tipos de intolerância ao leite, né? Cada vez mais comum e conhecida é a intolerância à proteína do leite. Então, leites de vacas de origem europeia, leite de vacas holandesas, apresentam uma proteína na sua composição que a gente chama de A1 beta-caseína. Essa A1 beta-caseína ela pode ser quebrada no nosso intestino e gerar uma outra substância, que é a beta-casomorfina 7, que é um agonista miopioide e que altera, então, a motilidade intestinal e pode, eventualmente, gerar sintomas de forma isolada ou exacerbar os sintomas de intolerância à lactose. Nessa situação, a gente não tem como dosar a beta-casomorfina nas fezes, mas o que a gente pode fazer é trocar os leites de A1 beta-caseína, ou seja, de leites de vacas europeias, por leites de vacas sem essa caseína, que são os leites com A2 beta-caseína, e que vocês vão encontrar no supermercado aí como leites A2A2. Nessa situação não existe a produção de beta-casomorfina, e se o paciente tiver intolerância ao leite A1, ele vai melhorar com essa substituição, então, pelos leites A2A2, né? Importante também, para encerrar o nosso assunto aqui, a gente mencionar que é diferente intolerância à lactose de alergia à proteína do leite. A alergia à proteína do leite é um outro tipo de problema, não é uma intolerância, é uma reação adversa, então imunomediada, em que há a participação aí de produção, então, na maioria das vezes, de IgE contra diferentes tipos de proteínas do leite. Essa alergia ela pode ser de variados tipos, relacionados com diversas proteínas termoláveis, termoestáveis. E existem também as alergias não IgE-mediadas, né, que podem ser associadas ao consumo de leite, mas isso é mais relacionado com a gastropediatria, com o pediatra geral. No adulto, a gente não vê esse tipo de problema, mas é importante que os senhores saibam da existência também desses outros tipos de reação. Existem também algumas alterações gastrointestinais associadas ao consumo de leite, né, e que aí são mais relacionados à proteína e não à lactose. É o caso, por exemplo, da esofagite eosinofílica, em que a gente tem a dieta
isenta de leite como uma das alternativas utilizadas para se tratar pacientes com esofagite eosinofílica. Mas aqui o problema não é a lactose, é a proteína, e aí não adianta o consumo de leite sem lactose, não adianta o consumo de lactase. Nas alergias também isso é verdade, aí a gente se abstém do consumo de leite. Se a gente tiver alguma alergia, alguma proteína lábil, então aí a fervura do leite, por exemplo, pode retirar a alergia, mas isso é outro assunto para alergistas, imunologistas, não é assunto para o gastroenterologista aqui que vos fala. É basicamente isso que a gente queria falar sobre intolerância e má absorção de lactose, professor Antônio Fábio. Maravilha, maravilha. Hoje, há uma dúvida que todo colega tem é como utilizar o probiótico para um efeito sinérgico na intolerância à lactose, como você falou. Vamos orientá-lo para ele poder ficar consciente de como utilizar isso, se faz na primeira ingesta matinal, se faz na noite. Independentemente do horário que for utilizado, o probiótico ele precisa ser utilizado diariamente, mesmo que o paciente não ingira lactose naquele dia específico. É óbvio que se o paciente tem um hábito, por exemplo, de tomar o seu café com leite de manhã, se você associar a lactase ao probiótico, isso tem todo sentido de ser feito, né? Mas é importante que a gente tenha em mente que o probiótico, ele produz, algumas cepas probióticas produzem então a beta-galactosidase, que é a lactase, e a suplementação crônica dessas cepas produtoras de beta-galactosidase garante uma quantidade mínima de beta-galactosidase na luz intestinal, o que pode diminuir a má absorção e, consequentemente, diminuir os sintomas de intolerância à lactose. Meio que aumentando o efeito que a suplementação com lactase nos traz. Então, a associação de lactase com o uso de um probiótico produtor de beta-lactosidase tem todo sentido de adequar melhor, Potencializar. potencializar ou adequar ou minimizar a chance de não resposta à lactase. Falo para eu tenho intolerância severa, você sabe disso, e isso me ajudou muito na primeira ingesta matinal. Muitos colegas perguntam sempre: tem limite para enzima durante o dia? Não, toda vez que eu for ingerir lactose, eu vou ingerir lactase, né? Especialmente se eu for ingerir lactose em quantidade suficiente para me gerar sintomas, né? Quem tem intolerância sabe que existe um certo limite, uma certa tolerância à quantidade de lactose ingerida. Uma coisa é você tomar um milkshake inteiro, outra coisa é você tomar um golinho de leite. São coisas completamente diferentes que vão gerar sintomas ou não, né? Mas em pacientes intolerantes, o que a gente recomenda é que se suplemente a lactase toda vez que vai ingerir lactose. Então, eu falei durante a apresentação, mas se você tomar o seu café com leite de manhã e tomar a sua enzima isolada ou associada a probiótico, e depois, na hora do almoço, você resolver comer um chocolate de sobremesa ou um pudim de leite, você vai ingerir lactase novamente. Se depois do almoço, passado mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, que é o tempo de esvaziamento esofágico, gástrico, você for ingerir lactose novamente, você vai ingerir novamente lactase em conjunto, tá? Lembrando, a lactase é uma enzima, e a enzima, para funcionar, ela precisa entrar em contato com o substrato, que é a lactose. Não tem o mínimo sentido eu ingerir lactase às 10 horas da manhã para ingerir lactose ao meio-dia, né? A gente costuma falar que a lactase não sai atrás da lactose, nem a lactose espera a lactase chegar, a não ser que possa haver esse encontro no estômago, né? Então, como o estômago demora um pouco para esvaziar, eventualmente, se você termina a sua refeição e lembrou, poxa, esqueci a lactase, ainda tem a possibilidade de você ingerir a lactase logo após a refeição, porque aí a gente tem um tempo para o esvaziamento gástrico, né? Isso vai depender, é claro, da quantidade de alimento ingerido e da natureza do alimento ingerido. Se é gordura, se não é gordura, se tem fibra junto, se não tem. É isso que vai determinar o tempo de esvaziamento gástrico e o tempo que você tem para consumir a lactase. A sobreposição com outras doenças funcionais que a gente tem que ter sempre em mente, ah, como a síndrome do intestino irritável,
a intolerância à lactose, por fazendo bloat, fazendo mais distensão abdominal, venha aumentar a quantidade de dor, de cólica, de distensão. Qual a recomendação sua? Esse paciente deve andar com antiespasmódico também, frente a isso, com brometo de altilônio, para que tenha uma melhora sintomática? Então, quando a gente fala de intestino irritável, nós estamos falando de uma síndrome álgica, né? Intestino irritável é definido como dor abdominal que se iniciou há pelo menos 6 meses, está presente ativo nos últimos 3, acontece pelo menos uma vez por semana e é associada a 2 de 3 dos seguintes fatores, que são a melhora ou piora da dor com a ingestão de alimentos, mito, a melhor ou piora da dor com funcionamento intestinal, a alteração da frequência evacuatória e alteração da consistência fecal. Isso é intestino irritável. Portanto, não basta a gente simplesmente tirar a lactose do paciente que tem esse intestino irritável. A diferença é que no intestino irritável, a sensibilidade visceral ela participa de forma bastante importante na gênese dos sintomas, né? Então, os pacientes costumam ter mais intolerância do que pacientes que não têm intestino irritável. Mas, como o problema aqui principal é a dor, né, a gente precisa usar algum tipo normalmente, de analgésico, antiespasmódico, para que a gente tenha uma melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. Especialmente nos casos mais brandos de intestino irritável, o uso de antiespasmódicos associados à dieta ou ao uso de lactase são mais do que suficientes para a gente controlar os sintomas, né? Embora a gente tenha aí não muita evidência com grande parte dos antiespasmódicos, né? Por Roma 4, a gente sabe que somente o brometo de etilônio e, se não me engano, a mebeverina tem evidência que pode ser utilizado para essa indicação. Perfeito. Esse é o Conecta Clínico, querido Arbuti. Nós estamos conectando o gastro, o neurogastro ao clínico frente a essa jornada do paciente. Gratidão, nos vemos na próxima e vamos juntos para que esse vídeo, para que essa informação chegue cada vez mais longe e que nosso paciente seja impactado de forma progressiva, gradativa e principalmente humanizada com essa jornada de conhecimento. Um forte abraço, gratidão, mestre Barbucci. Grande abraço a todos. Obrigado, Fábio.